Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou aqui nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e me encontro no livro de 2 Pedro, segundo Pedro, o capítulo 3 e o versículo 7, onde diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, reserva-se como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. E no versículo 12 diz assim: aguardando e apressando vós para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, e em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado, irrepreensível e em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, vai sim esse mundo, essa terra, tudo que nela há, vai ser destruída sim. Está guardada para o dia do Senhor, para o dia do Criador, para o dia do Todo-Poderoso, quem fez tudo isso. Porque muitos vivem na terra só pensando em riquezas, status, honras, em coisas boas, mas não se lembram do Criador. Fazem deuses de todos os tipos para adorarem, para pedirem, fazerem promessa, mas não lembram-se do Criador de todas as coisas, que é o Todo-Poderoso, O que eu quero dizer é que é verdade, gente. A palavra de Deus é a verdade. Tudo isso que está escrito é verdade. E tudo isso já está se cumprindo. Há uns tempos atrás, eu tinha uma irmã que não se convertia nem com reza de padre velho. Preguei muito para ela. Ela chegou em dizer para mim que eu saísse da casa dela e não falasse mais da palavra de Deus para ela. E de repente eu fui assim foi um sonho, mas não foi um sonho normal. Foi um sonho no qual eu estava em um lugar com o meu pai e com essa minha irmã e uma outra irmã também, mais velha do que ela um pouco, e o meu filho. E a gente estava esperando numa estação de trem velha, numa estação de trem assim, bem suja, e de repente vinha o trem. E se a gente não pegasse aquele trem, não tinha mais trem, a gente ia ficar para trás. Era uma coisa muito agoniante. E nós pegamos aquele trem. Aquele trem saiu numa linha reta assim, muito rápida. E esse trem não era um trem fechado como um trem de passageiro, era como um trem de carga. Era um trem que não tinha vagões, era só aquele lastro, e a gente ali em cima daquele trem, e ele correndo, e de repente o trem dobrou à esquerda, rapidamente, bruscamente, e ali eu pulava, eu gritava para todos eles: pula, porque está saindo do caminho. Pulava eu, meu filho, as minhas duas irmãs e o meu pai ia embora. E eu dizia: pai, desce, porque o senhor não vai chegar no lugar. Aí ele dizia: eu sabia desde o início, mas eu não vou pular, eu estou sabendo, eu estava só enganando vocês. E de repente meu pai foi embora nesse trem, e eu continuei a caminhada
porque o trem ele tinha dobrado de caminho, mas era para subir numa escadinha. Por isso que essa semana eu vi um testemunho de uma escada que sobe para os céus, e eu falei, eu vi essa escada, e nessa escadinha fina, muito estreitinha, acho que meio metro de largura, não sei, acho que bem menos, muito estreita, bem branquinha, com muitos degrauzinhos. Para um lado, se batesse, tinha guarda, para o outro lado, se batesse, também tinha guardas, e esses guardas não deixariam nós passarmos. E eu coloquei o meu filho na frente, fui segurando no meu filho, para ele não cair nem para a direita e nem para a esquerda, para não bater em lugar nenhum. Era aquele lugar assim, parecia entre um prédio e outro, que tinha uma escadinha. E de repente eu levava o meu filho empurrando aos pouquinhos, sem falar, que eu não podia falar, nem podia se mexer de lado nem de outro, naquela retidão. E chegando bem lá em cima, foi muito difícil, foi muito demorado a subir essa escada. Quando chegando lá em cima, eu escutei que estávamos num lugar muito lindo, o qual eu também já fui arrebatada, que era a Praça dos Céus. E eu chegava nesse lugar que era a Praça dos Céus, e tinha aquelas árvores muito lindas, e do lado direito meu tinha um lugar que só vinha louvores de lá, só vinha músicas de louvores a Deus, coisa mais linda. E ali eu fui alegrando o meu coração, e eu coloquei o meu filho lá em cima, e quando eu olhei para trás, eu falei, meu Deus, comigo mesmo, eu falei, cadê as minhas duas irmãs? E aí no meu coração vinha a palavra dizendo, elas ficaram para trás. A outra ficou bem atrás por causa das filhas. E a mais nova, ela desistiu há pouco tempo. Ela não conseguiu por causa da luta da vida. E ali eu me acordei, eu tremia, eu não estava dormindo, aquilo não era um sonho, aquilo era um arrebatamento. E eu tremia, e de repente eu sonhei que eu estava num monte, num lugar onde só tinha eucalipto, pé de eucalipto, muito grande, e eu estava ali orando com o meu filho, e de repente veio algo assim, aquelas coisas como tem na televisão, como antigamente tinha um comercial, Casas Bahias, aí fazia pá, dava aquele estouro, aquele estrondo, e de repente fez aquilo lá, pá, e o meu filho subiu, e eu fui vendo ele subindo aos céus, e ali eu me acordei, aliás, me levantei, sentei na cama e fiquei orando. Eu falei, Senhor, o que é isso? E comecei a clamar muito a Deus, para que Ele não levasse o meu filho, para que não arrebatasse o meu filho. Eu clamei tanto ao meu Deus ali, tanto, eu chorei nos pés do Senhor, não arrebata o meu filho agora, não leve o meu filho agora. Só que hoje o meu filho está numa fé tão tremenda, que eu não creio muito nessa fé, porque diz que é pela fé e acabou, mas hoje ele não está mais buscando a Deus como antes, infelizmente, mas ele diz que está com fé e vai sim chegar à mansão celestial, amém? Glória a Deus, aleluia. E o meu pai, o meu pai faleceu. Eu fui lá, passei 1 mês e 3 dias, 1 ano e 3 dias e 3 meses, 1 ano e 3 meses, cuidando do meu pai, pregando para ele, ensinando, orando, mas eu saí de lá, ele faleceu e não se converteu ao Senhor. Foi como foi mostrado ali no sonho. Que não foi um sonho, foi um arrebatamento. Meu pai foi para a esquerda,
no trem à esquerda. Ele não subiu aquela no sonho, e também em vida real ele não se converteu ao Senhor. Mas está na mão de Deus. Eu creio que Deus pode fazer maravilhas, né? Não vou assim ficar entristecida com essas coisas. Mas ao passar de 6 meses, aquela minha irmã que disse que não queria ouvir a palavra de Deus, ela chegou na minha casa e disse: eu me converti, eu já me batizei, eu já me casei, porque ela era, amaziada, eu já me casei e eu estou na presença de Deus, eu só posso te agradecer. Foi isso que aconteceu. Então, verdadeiramente, o mundo espiritual existe. Deus é o dono do mundo espiritual, do mundo material, da terra, céus, de tudo que existe. Existe sim. Eu tenho muitos e muitos testemunhos, e tenho um testemunho também, infelizmente, que eu vou contar em outra pregação, em outro vídeo. Esse é um testemunho. Então, Deus existe, o mundo espiritual existe. Vamos nos consagrar, vamos buscar a Deus, vamos buscar a ler a palavra, entender a palavra, nos unir a Deus, porque Ele existe, né? Tudo que tem aqui fica para trás. Nós não vamos no caixão onde nós vamos ser enterrados, não existe bolso, né? Não existe lugar de levar ouro, dinheiro, prata, carro, casa, não. Para onde nós vamos, nós viemos nus e vamos voltar nus, porque ainda que alguém coloque uma roupa em nós, ela vai ficar aí na terra. Então nós vamos chegar diante de Deus como nós entramos no mundo, sem nada. E o que nós temos para apresentar a Deus, como disse Jesus: louco, e se hoje mesmo te pedem a tua alma? Então vamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.